pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente falar de um assunto muito importante e aí nós vamos deixar de lado o direito do trabalho um pouquinho. Os últimos 4 vídeos que eu trouxe, a gente tratou de pontos relacionados ao direito do trabalho, à reforma trabalhista. Então hoje a gente vai deixar o direito do trabalho um pouquinho de lado pra gente visitar o direito de família. E aí nós vamos conversar sobre a alienação parental, assunto muito importante que eu já devia ter trazido aqui no canal. Eu sempre gosto de trazer, além da minha explicação, um conceito. Eu gosto de citar a lei, os artigos de lei, acho que isso é importante. Muita gente gosta de consultar a lei, né? Então é importante aqui, além da minha explicação, eu trazer as referências aqui também. A alienação parental, existe uma lei, que é a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Não é uma lei tão velha, ou seja, fala-se de alienação parental há pouco tempo, né? 2010 para o direito não é uma lei muito antiga. O artigo 2º, com o seu parágrafo único, assim como o artigo 3º, são os artigos mais importantes, são os artigos que explicam o que é alienação parental, que trazem exemplos de casos que constituem a alienação parental. Então, o conceito da alienação parental está justamente no artigo 2º da lei. O artigo 2º vai nos dizer o seguinte: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, gente, o conceito aqui de alienação parental, ela vai existir quando um dos pais ou os avós, parentes próximos, fazerem campanha de desqualificação ou do pai ou da mãe, com o objetivo de fazer com que a criança queira se afastar daquele genitor, repudie aquele genitor. E um bom exemplo, um exemplo clássico, é quando o casal se separa e um dos genitores, ou seja, o pai ou a mãe, se casa de novo, ou começa a namorar, né, ou tem um companheiro, e a gente vê muito um ou outro falando com a criança, falando com o adolescente, né, olha, tá vendo? Eu sabia que quando seu pai arrumasse outra mulher, ele não ia mais ligar pra você, né, filho? Então a mãe chega pro filho e começa a incutir na cabeça da criança que o pai já não quer saber dela mais, porque agora ele arrumou uma outra pessoa, e se essa mulher que ele arrumou engravidar, então aí que o trem fica mais feio ainda, né? A mãe começa a falar ali na cabeça da criança, né? Olha, seu pai arrumou outra e ela tá grávida, você vai ter um irmãozinho, né? Seu pai vai te dar um irmãozinho, mas olha, se prepara, viu, meu filho? Porque quando essa criança nascer, seu pai não vai mais querer saber de você. Então, exemplo clássico que acontece muito corriqueiro é esse. E ou o avô ou a avó também faz a mesma coisa e fala mal do pai ou fala mal da mãe, né? Existem avós que tomam partido dos seus filhos, né? Do casal que se separou. Então, a mãe da mãe e a mãe do pai, né? Cada uma toma partido do seu filho mesmo, e às vezes acaba acontecendo esse tipo de situação, né, de uma avó ou a outra avó começar a incutir na cabeça da criança coisas negativas em relação à mãe do pai, em relação à mãe da criança, e à mãe da mãe, né, em relação ao pai da criança. Também é muito comum. E o parágrafo único vai trazer exemplos de situações que podem configurar a alienação parental. Então fala, né, da questão de realizar campanha de desqualificação do outro, afastar a criança, dificultando que o outro exerça a sua autoridade, né, exerça a sua maternidade ou a sua paternidade. Quando quem exerce a guarda deixa de dar informações para o outro sobre a criança, como que ela
ela tá indo na escola, sobre a saúde dela, né? São alguns exemplos. E além dessas aqui que são colocadas, né, o juiz também pode averiguar outras, né, em determinado processo, se tiver um processo aí de alienação, discutindo a alienação parental. E o parágrafo 3º vai dizer que a prática da alienação parental fere direito fundamental da criança, que é o direito fundamental ao convívio, né? A ter um bom convívio, a ter a preservação dos seus vínculos e seus laços de afetividade. É direito da criança. O casal se separou, um não gosta de olhar para a cara do outro, problema de cada um. A criança não tem nada a ver com isso. E quem sofre é a criança. Dois pais se engalfinhando e um joga o outro, fala mal um do outro, e quem leva ferro nessa história toda é sempre a criança ou o adolescente. Por quê? É ele que sai prejudicado, é ele que sofre no meio dessa confusão aí que os pais arrumam. Então, por isso que eu costumo dizer, o sentimento que cada pai aí, cada mãe, que o pai ou a mãe tá sentindo, não interessa. Os dois têm que ter um diálogo mínimo, decente, por causa da criança, porque o objetivo ali não é se preocupar com o que você tá sentindo, com as suas frustrações, porque ele foi um péssimo marido ou porque ela foi uma péssima mulher. Não interessa, não pode transferir esse tipo de sentimento e descontar na criança, achando que tá afetando o outro. Usa a criança para afetar o outro. Você só tá conseguindo fazer mal pro filho, pra filha, pra criança. Se você conhece alguém que pratica alienação parental, manda esse vídeo para essa pessoa, porque é um assunto muito importante. Se você se vê nessa situação, ainda que de forma inconsciente, reflete um pouquinho sobre as suas atitudes em relação à criança, em relação à mãe ou pai, seja você pai ou mãe, né, que tá aqui me ouvindo, porque realmente, no fim das contas, quem sai prejudicado é a criança. E se você tá se enxergando, né, como a pessoa que tá recebendo a alienação parental, você é o pai ou você é a mãe, e você tá sentindo que o outro tá impossibilitando a sua convivência adequada com o filho, você tem meios de resolver isso, além até da ação judicial. Não é só a ação judicial que tem para tentar resolver esse tipo de situação. Para quem não sabe, eu sou mediadora de conflitos também, já falei muito aqui. Tem um vídeo, inclusive, onde eu explico o que é conciliação, o que é mediação, a diferença entre os dois métodos de resolução de conflito. Então, se você tiver interesse, quiser olhar, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, que às vezes são formas até mais eficazes de resolver essa questão, através da mediação, através da conciliação e, em último caso, até mesmo a própria ação judicial. No fim das contas, a mensagem que eu trago aqui é essa: alienação parental não é legal, não é bacana. No final das contas, quem sofre é a criança, quem sai prejudicado aqui é sempre a criança. Não acredite que utilizando a criança ali para atingir o outro, isso não vai trazer nenhuma consequência. Vai trazer. Isso vai comprometer o psicológico da criança. Então, realmente, alienação parental não é legal. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curte, compartilha, divulga esse vídeo, principalmente esse vídeo, que a alienação parental é uma coisa muito séria. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.